Fala, rapaziada. Bora para a segunda parte do vídeo? Com muita neve caindo lá fora, hein? Olha que legal. Eu tô aqui no quentinho. Vamos fazer o vídeo, né? Isso aí. Então, antes de mais nada, deixa eu agradecer ao amigo Casagrande que fez o comentário. Casagrande tem um canal também muito legal. Gosta também de equipamento vintage. Recomendo o canal do amigo lá, o Electromakers. Ok, turma? Ele fez uma sugestão aqui para eu fazer um diagrama que realmente é muito mais explicativo, né? Fica bem mais fácil de entender com o diagrama do que simplesmente você falar. Então vamos lá, agradeço aí mais uma vez ao Casagrande da Electromakers Brasil. Tá bom, Casão? Um abraço para você. Ok, tá aqui. Bom, o arranjo ficou assim, ó. Vocês podem dar um print screen depois, né? Deixa eu ver aqui se dá para aumentar um pouco. Vai ficar um pouco tremido, né? Mas assim eu pego a tela completa, não preciso ficar jogando o celular na cara lá. Osciloscópio analógico, gerador de RF, gerador de funções PSG 9080, osciloscópio digital e o JDS 8080. Então tá aí, ó. Esse aí que é o diagrama. Saída do gerador de RF para o canal 1 do osciloscópio analógico, ao mesmo tempo para o canal 1 do osciloscópio digital, saída de sincronismo lá atrás do PSG 9080 para o trigger external do analógico, trigger externo, ok? Saída do canal 1 do JDS 8080 para o trigger do canal 2 aqui do digital, ou o externo, tanto faz, ok? E aí você faz esses triggers em cima daquilo que eu comentei no vídeo. Então tá aí o diagrama. Uma outra coisa que eu queria retificar foi que eu falei errado no vídeo anterior. Eu estava com a frequência de 1 kHz na cabeça. Então quando eu falei aqui do defeito que tem na chavinha do gerador de RF, eu comentei que a frequência iria abaixo de 1 kHz para a esquerda e acima de 1 kHz para a direita. Não, eu falei 1 kHz. Na realidade, eu estava com 1 kHz na cabeça, né, fazendo o vídeo, é 998.39. Então, abaixo de 998.39, que é quando eu mudei lá, ela foi para a esquerda, e acima de 998.39 ela foi para a direita, tá? Então, vocês me perdoem a confusão, ok? Voltando aqui à nossa abordagem, nós vamos analisar agora esse segmento, tá, de modulação. De que forma a gente faz isso? Eu tenho umas formulinhas aqui que simplificadas para não ficar muito complexo. Fiz também aqui um pequeno gráfico onde nós vamos verificar esse segmento aqui da modulação e vamos calcular, no caso, a tensão de pico, ok? A tensão de carrier e, como eu falei para vocês, essa tensão aqui do afundamento, né? Do ciclo negativo do sinal de 1 kHz que a gente está modulando. Como é que a gente vai fazer isso? Através dessas fórmulas aqui. Porém, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês em tempo real que a gente precisa da estabilidade da onda, como foi falado dos triggers e tudo mais, justamente para que a gente possa fazer as leituras com bastante precisão. Então, eu tenho a primeira leitura, no caso aqui do VT, que é 0.380 volts. Vamos colocar 380 milivolts, ok? Indo lá para o pico, nós temos 1480
milivolts, ou 1.48 volts. Então eu tenho este segmento, ok? Este segmento aqui, para fazer esse cálculo, nós vamos pegar, achar a tensão de modulação, nós vamos achar primeiro a tensão de modulação fazendo esta fórmula aqui, ó. Vm igual a 1 sobre 2 vezes a tensão de pico menos a tensão, o VT que é voltage truth, ok? A tensão, no caso aqui, vamos colocar a tensão, garganta seria truth, né? Mas não sei se, vamos colocar fundamento, né? Vamos falar de afundamento que é melhor, vai. O ciclo negativo. Então, fazendo aqui na calculadora, aquela formulinha lá, um sobre 2, eu tenho a calculadora científica, então dá para a gente fazer direto. 1 sobre 2 seria meio, multiplicado por tensão de pico, que é 1480, que nós encontramos lá, 1480, menos 380, que é essa tensão, a V-truth, né? Menos 380. Ok? Nós vamos ter um valor de 550 milivolts. Então, nossa tensão de modulação é 550 milivolts. Estão enxergando aí, né? Então tá lá. Tensão de modulação igual a 1 sobre 2 vezes tensão de pico menos a tensão de afundamento ali, ok? Vamos calcular agora a tensão de carrier. A tensão de carrier, no caso, não dá para a gente ficar calculando aqui, porque vai ser muito difícil a gente acertar o meio dessa senoide aqui, né? E fazer o cálculo direitinho com o cursor aqui. Vai ficar bem difícil. Então, a gente tem um recurso. Praticamente isso aqui é 50%. Vamos colocar assim, tá? Se eu tivesse em 50%, mas não é. Tá? Nós vamos ver que não é. A VC nós vamos calcular dessa forma. Meio vezes VP mais VT. Ok? Nós estamos falando em meio porque nós estamos trabalhando, tá? Nós estamos trabalhando o segmento positivo e negativo aqui. Estamos trabalhando essa parte aqui, ó. Ok? E não esses dois aqui. Não vou entrar muito em pi, porque senão vai confundir muito. Então, guardando aquelas formulinhas lá, já dá para fazer bastante coisa, ó. Tá? Então, vamos lá. VC vai ficar meio vezes VP, que é 1480, mais o VT, que é 380. Ok? Isso aqui eu vou obter 930 milivolts. É a nossa tensão de carrier. Tá ok? 930 milivolts. Com essas duas, no caso, com essas, nós calculamos VC, VM, VP, VC, VT. Então a gente calculou praticamente todas as variáveis desse segmento. Agora, com isso, é muito simples. Basta a gente utilizar essa fórmula, percentual de modulação, tá? Eu coloquei PM. Vamos colocar percentual de modulação que fica mais fácil para a gente entender. Vai ser a nossa tensão de modulação sobre a nossa tensão de carrier, ok? A tensão de modulação é 550 milivolts, dividido pela nossa tensão de carrier, que é o VC,
930 milivolts, nós vamos ter 0,59139. Vamos multiplicar isso por 100, porque a gente está falando em percentual, então é 100%, tá? Aí nós vamos ter 59,1397% de modulação. Eu estou enxergando isso daqui, aqui no osciloscópio digital, 59,13% de modulação. Lá eu estou com 60%. Tá? Tem um pequeno paralaxe aqui. Mas tá muito legal, muito preciso em relação a ser um mostrador, né, analógico. Então ele está bastante preciso. Dá pra gente fazer uma regulagem bem fina em cima desse cara aqui, tá? Mas isso aqui é bem complicado, porque ele pode distorcer. Então precisa ser muito cauteloso na hora de mexer com essa calibração que eu falei para vocês ontem. Então, a partir desse cálculo aqui, a gente consegue calibrar essa escala aqui, ok? Pode ser que ela esteja descalibrada no sentido, né, de leitura analógica. Então a gente pode calibrar. Até uma questão de calibração do próprio galvanômetro aqui. Certo, pessoal? Da mesma forma, nós vamos fazer para esse osciloscópio digital. No entanto, aqui eu quero fazer algumas observações. Por que que o analógico é tão legal para a gente fazer essas análises e por que que o digital a gente precisa tomar alguns cuidados? Porque senão ele vai nos dar valores incorretos. Então nós temos lá uma onda estabilizada e com um trigger externo que está vindo de lá do meu gerador. Como eu expliquei anteriormente, da mesma forma esse cara está recebendo aqui daquele gerador de 1 kHz lá. Mas notem uma coisa, eu tenho a onda, tá tudo certinho, tudo legal. Lembra que eu falei para vocês aqui da aquisição sendo feita no pico? Olha o que vai acontecer. Então eu vou pegar os cursores e vou fazer da mesma forma que eu fiz lá. Eu vou colocar esse aqui no pico e a gente vai obter lá, ó, 1620. Dá para ver aqui, né? Então eu vou anotar esse valor aqui para nós fazermos o cálculo. 1620. Então agora nós vamos aqui no VT e vamos fazer a leitura do cursor. Vamos lá. 480 milivolts. Veja como é muito mais complicado. Você vê que ela tem ruído, ó. Lá no analógico eu não tenho esse problema, não tenho. Mesmo ela estando estável, ela ainda tem um pequeno balancinho aí. Então vamos lá, 480. Vai demorar um pouquinho, pessoal, mas vale a pena fazer esses cálculos e entender por que vai dar essas diferenças. Quando vocês forem fazer nos seus equipamentos, vocês vão ter subsídios para poder ajeitar os equipamentos de forma a eles darem o valor correto, né? Eu deveria ter feito uma calibração nesse equipamento aqui. Eu não fiz. Quando muda a temperatura, quando altera alguma coisa, é bom que você faça uma calibração dele. Mas vai demorar muito tempo, agora a gente não vai entrar em detalhes. Para elucidar aqui vai ficar bem simples. 1/2, 1/2, que multiplica VP, que nós achamos aqui a 1620, menos 480. Nós vamos ter 570. Nós tínhamos achado no analógico 550. Agora vamos para 1/2 vezes VP, que é 1620, mais 480, que é o VT. 1050.
Então, nosso VC é 1050. E o nosso VM é 570. Então, nós temos que o percentual de modulação é igual a VM, que é 570, dividido por 1050. Isso aqui vai nos dar 54,28. Tá vendo só como já alterou o percentual de modulação? Ele deu menos do que o que eu li no analógico. E por que essas diferenças, né, em relação aos números? Pelo seguinte, eu vou fazer agora o trigger pelo canal 1 e não pelo pico. Eu estou pelo pico, como eu mostrei para vocês, mas eu vou fazer agora no modo normal. Deixa eu ver se dá para fazer na média aqui. Não dá, tá vendo? Ó, no modo normal, olha como é bem difícil fazer. Então eu vou dar um stop, parei. Agora eu vou pegar e vou ler esses números aqui novamente dos cursores. Olha o que vai acontecer. O cursor lá embaixo está no 0, né? Vamos aqui em cima. 1480. 1480. 1480. 1480, o nosso VP. Vou baixar o cursor lá na garganta agora. ...380 milivolts. 380 milivolts. Lembram quanto foi lá no analógico, quando eu baixei na garganta? Opa, mexi no cursor 2. Lembra quanto foi? Ó. ...380. Então agora está começando a ficar um pouco mais claro porque essa coisa da estabilização, das leituras, que eu fiz na leitura de pico, tudo isso foi proposital, tá, pessoal? Justamente para ver o quanto a gente tem de diferença. Não foi pouca não, hein? Não foi pouca. É uma diferença bastante grande em termos de percentual de modulação. Quando eu fiz a leitura pelo pico e agora que eu fiz a leitura pelo canal 1, só que eu tive que congelar a imagem, como eu havia dito para vocês, que eu poderia fazer porque é um osciloscópio digital que me permite um stop, para poder fazer essa leitura adequada do percentual de modulação desse cara aqui. Então agora, o nosso próximo passo, agora que a gente já viu que realmente tem diferença nos números e tem diferença na amostragem, né? Não é só nos números, porque deu diferença no percentual de modulação também, quando eu fiz a aquisição dele e as medidas de cursor pelo pico. Agora, quando eu faço no normal, que eu estou pegando o conjunto, o envelope, aí eu consigo outra leitura. Então, olha a importância de um ajuste adequado no teu equipamento, para poder fazer uma calibração correta, para poder fazer uma leitura correta. Você está alinhando um determinado equipamento e está te pedindo 30%. Você confia no que você tem? Você confia nesse cara aqui? Agora nós vamos mudar toda essa coisa aqui para a gente ver se esse cidadão aqui vai mandar corretamente. Se ele vai mandar corretamente um sinal modulado. Porque agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um sinal de 1600 kHz, como está lá, vou colocar nesse, vou modular esse sinal de 1600 kHz aqui a 1 kHz e nós vamos fazer a leitura nos osciloscópios para ver o quanto ele está mostrando e o quanto nós estamos adquirindo na realidade, né, nos osciloscópios. Vou fazer com esse primeiro
e vou fazer aqui com esse em segundo lugar. Então, já já a gente volta e vamos finalizar o vídeo com a análise desses dois.